Look at that booty, show me the... Bom dia! Bom, eu sou o Daniel Maia, da turma que é o oposto de vocês. Oposto em A e B, não se confunde outras coisas como respeito a essas coisas. Tá, eu vou falar aqui de um assunto bem legal. Pra quem gosta, pra quem não gosta vai ser chato. Pra quem não gosta, só lamento. Vamos falar sobre a luta armada ou a guerra armada, como você quiser chamar. Sobre esse assunto, iria falar sobre uma pessoa muito importante nesse contexto, que foi Carlos Marighella. Então, acomodem-se em suas cadeiras e vamos começar! O baiano Carlos Marighella foi o principal nome de oposição ao regime militar, e só por isso foi considerado o inimigo número 1 do país na década de 60. Só por isso, né? Só por você ser baiano, você é considerado o inimigo número 1 de seu país. Então você que é baiano, saiba que o país não gosta de você. Bom, a história de Marighella divide opiniões entre jornalistas e intelectuais brasileiros. Resumindo, direita e esquerda política, inclusive dentro da própria esquerda, houve muita oposição às suas propostas. Carlos Marighella entrou na política na década de 1930, quando ainda na cidade de Salvador, abandonou a carreira de estudante de engenharia para ser militante profissional do PSB, Partido Comunista Brasileiro. Era melhor continuar estudando. No mesmo tempo, Marighella saiu da capital baiana com destino a fixar residência no Rio de Janeiro, quando teve a instalação do Estado Novo, que é um modelo de ditadura que Getúlio Vargas se inspirou no fascismo europeu. Em 1937, Marighella, como outros comunistas da mesma época, foram 2 vezes presos e torturados, mas acabaram sendo liberados em 1945. Com o fim do regime varguistas e o próprio Vargas fazendo seu contrato com o Vasco daqui a 9 anos, exatamente, carinha que não sabia, Getúlio Vargas foi jogar no Vasco e atua como atacante. Com o início do período democrático em 1945, Marighella foi eleito deputado federal pelo PSB da Bahia. Porém, com a chegada da Guerra Fria, colocaram o Partido Comunista como ilegal pelo governo de Eurico Gaspar Dutra, e Marighella passou a atuar na clandestinidade. Na década de 50, o Comitê Central Comunista Chinês convidou Marighella para fazer uma estadia no país oriental, onde permaneceria durante 2 anos. Seria entre 53 e 54, para conhecer o modelo revolucionário chinês, porque chinês sempre faz revolução. Entendeu? Toda a América Latina passou a viver ainda mais acirradamente as discordâncias políticas e ideológicas da Guerra Fria após a realização da Revolução Cubana em 1959. O comunismo cubano, que se instalou naquele país a partir de táticas de guerrilha que se espalhou para toda a América Latina, o modelo do foquismo, isto é, a teoria do foco guerrilheiro elaborada por Che Guevara, que consistia em instalar vários pontos de guerrilha no continente, com o objetivo de instaurar múltiplos regimes comunistas. Nas palavras do próprio Guevara, no caso específico do Brasil, o modelo da guerrilha já tinha sido organizado muito antes do golpe de 64. Em 61, Francisco Julião já havia montado as chamadas Ligas Camponesas em Pernambuco e viajará a Cuba para estabelecer articulações com os revolucionários daquele país. Só para quem não sabe, guerrilhas são tipo ataques surpresas feitos por um grupo armado, e foquismo seria simplesmente criar um foco. Não me diga! Para acabar com o imperialismo. Agora você sabe, Watson. Quando o regime militar foi instalado, Marighella já havia se mostrado opositor à postura que o PSB vinha adotando no Brasil. O PSB preservava a ideia da chamada Revolução Burguesa, que seria a ideia de o Brasil devesse primeiro industrializar-se e formar uma
óbvia separação de classes entre burgueses e operários para que a revolução pudesse acontecer de fato. Diante das circunstâncias apresentadas em 64, Marighella optou pela ruptura do PSB e pela adoção do foquismo guevarista. Em 67, após ter participado de uma reunião da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, em Cuba, o revolucionário baiano fundou a ALN, Ação Libertadora Nacional. Se tornaria a maior organização promotora de ações terroristas de guerrilha urbana no Brasil, como assaltos, emboscadas, sequestros, ou seja, mais um dia normal no Rio de Janeiro, tendo inclusive cooperado com ações de outras organizações, como a do sequestro do embaixador Charles B. Elbrick, idealizado pelo grupo Carioca Dissidência da Guanabara. Da Guanabara, lugar onde eu moro. O discurso teórico da ALN seguia o quase unissono discurso da esquerda revolucionária latino-americana da época, que incluía o anti-imperialismo e a utopia da construção de uma sociedade autogestionária e sem classes, tal como pregada pelo credo marxista. Marighella foi responsável pela disseminação dessas ideias, associadas a táticas de luta armada, sabe? Pei-pei, por meio de seus escritos panfletários. Entre os escritos nos quais expôs suas análises sobre a situação política no Brasil estavam, nos que eu vou listar agora, Por que resiste a prisão e A crise brasileira. Entre aqueles que versavam sobre a teorização da luta armada estavam algumas questões sobre a guerrilha no Brasil, chamamento ao povo brasileiro, pronunciamento do agrupamento comunista, e um que eu acho mais interessante de ser dito porque, bom, só escutem. Quem samba fica, quem não samba vai embora. É bem interessante esse daí, eu gosto. Sobre a organização dos revolucionários, que é o último que está dizendo assim. Além desses, havia ainda o Manual do Guerrilheiro Urbano, pelo qual Marighella se tornou conhecido mundialmente e louvado por intelectuais de esquerda, como Jean-Paul Sartre, que chegou a publicar trechos do manual e entrevistas com Marighella em sua revista Les Temps Modernes. Fluente aqui. No manual, Marighella faz recomendações radicais, tais como esta. É claro que o conflito armado do guerrilheiro urbano também tem outro objetivo, mas aqui nos referimos aos objetivos básicos, sobretudo as expropriações. É necessário que todo guerrilheiro urbano tenha em mente que somente poderá sobreviver se está disposto a matar policiais e todos aqueles dedicados à repressão, e se verdadeiramente dedicado a se expropriar a riqueza dos grandes capitalistas, dos latifundiários e dos imperialistas. Esse foi o Manual do Guerrilheiro Urbano, Sabotagem, edição 2003, página 7. Uma das expropriações mais famosas da ALN foi o assalto ao trem pagador que percorria a linha da entrada de ferro Santos Jundia, ocorrido em 10 de agosto de 68. Marighella participou pessoalmente dessa ação. Agora vamos falar de um termo interessante. Essa foi a vez em que Marighella foi chamado para jogar no Vasco, exatamente, aquele mesmo que contratou Getúlio Vargas. Getúlio foi atacante, Marighella é zagueiro. A morte de Marighella ocorreu no ano seguinte, em 1969, em uma emboscada preparada pelo Sistema de Repressão de São Paulo e comandada pelo delegado Sérgio Fleury, conhecido como chefe do grupo de extermínio daquele estado. A emboscada de Fleury partiu de informações obtidas a partir da tortura de freis dominicanos. Tinha uma conexão com a ALN, então, lamento Marighella, mas não foi dessa vez.
E agora aqui sou eu, Daniel Maia, se despedindo. Falou!